Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje um vídeo com dicas do ateliê e um vídeo verde, né, que são os vídeos sobre papel, trabalhos em papel aqui no meu canal, porque eu quero falar com vocês sobre uma técnica que eu uso bastante, tenho usado cada vez mais e que eu adoro fazer, que é a colagem. Então eu vou dar algumas dicas de colagem bem legais aí para vocês e vou fazer uma colagem rapidamente para vocês verem como eu faço. Bom, em primeiro lugar, eu tenho usado bastante a colagem nos meus trabalhos, né, em diversas aplicações, né? Então eu faço, por exemplo, sketchbooks com colagens como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí eu uso diversos tipos de papéis, né? Desde papéis mais grossos, como esse que é um papel que está até com uma transferência de imagem, até papéis mais delicados, mais finos, né? Como papéis de caderno. Esse, por exemplo, é o meu caderno de colagem, né? Uma colagem por dia. E eu já fiz também várias ilustrações usando colagens, né? Eu fiz, por exemplo, ilustrações para um livro todo em preto e branco e todos os trabalhos eram com colagens. E aí eu fiz uma série de vamos dizer, estampas diferentes com pintura guache nesses papéis para criar essas, vamos dizer, diferentes, né, gamas de tons de branco, preto e cinzas. Eu já misturei e misturo sempre também colagem com outras técnicas aqui, por exemplo, com aquarela, né? E eu gosto de fazer colagens em diferentes tipos de papéis, né? Papéis mais grossos, mais encorpados, papéis que eu mesma estampo com serigrafia, por exemplo, como essa aqui. E eu tenho algumas dicas importantes aí para você que também gosta de colagem. Primeiro, eu tenho uma caixinha, que é a minha caixinha do tesouro, que é uma caixinha onde eu guardo várias ferramentas que eu uso para colagem, tá? Naturalmente, a gente vai usar as coisas básicas, né, principais, você não precisa ter tantos instrumentos assim. Mas eu tenho tesouras próprias para papel, né? Naturalmente aqui eu estou falando de colagem em papel, e eu gosto muito dessas aqui que são de carbono, né? Elas são bem levinhas e elas são próprias para papel mesmo. Tem a ponta bem fininha para a gente conseguir pegar detalhes assim bem delicados, tá? E uma coisa importante é que essas tesouras que você usa para papel, você não deve usar para cortar fios, tecido, nem papelões, né, nem materiais diferentes para que elas não percam o corte, tá? Um outro material que é muito importante, que eu uso muito nas colagens, é uma dobradeira, tá? Que nada mais é do que uma espátula, né, que a gente usa em encadernação, e ela serve para dar aquela alisada assim no papel, é realmente muito importante. E eu gosto de algumas ferramentas diferentes, então eu já fui atrás, né? Eu sempre fico de olho em ferramentas especiais e eu encontrei, esse aqui é um objeto decorativo de madeira, mas ele é bem plano de madeira e ele serve, eu observei que ele serve para, em alguns casos, me ajudar, né, quando eu quero dar aquela alisadinha na superfície que eu estou colando. Então, se você não tiver uma dobradeira, você pode improvisar com uma espátula e outros materiais também. Depois, naturalmente a gente vai usar, e tem aqui na minha caixinha, estiletes, né? Estilete, ele vai te ajudar a cortar áreas maiores de papel, e eu adoro, gosto e uso muito essa caneta aqui, que é uma caneta com estilete. Então ela tem um estilete triangular pequeno na ponta e ela é sensacional realmente para cortes bem delicados, né, bem precisos. Aí eu uso, aqui na minha caixinha tem um monte de coisas assim que são mais auxiliares, né, pinça, quando eu quero pegar os pedacinhos de papel menores. Uma coisa que eu gosto muito também, eu uso bastante, ó, essas espátulas. Isso aqui é uma espátula de podologia, mas eu uso
para várias coisas no ateliê. Essa é para levantar folhas de papel, ela é bem legal. Essa aqui também, ó, é uma espátula de metal de pintura, mas que eu uso para manejar os papéis também, pode ser bem legal. E o resto dos materiais aqui são canetas, lápis, tem um frasco aqui para colocar cola com uma ponta fininha, quando eu vou usar cola líquida, tá? Ela tem uma ponta bem fininha, tem até um protetor aqui de ponta. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como usar a cola de bastão para fazer as colagens em papel. Ultimamente eu tenho preferido a cola em bastão, inclusive essa aqui da marca Bismarck, eu gostei bastante, estou usando bastante porque ela é uma cola bem macia, sabe? É uma cola bastão bem legal mesmo, eu estou usando bastante ela. E eu tenho assim um pincel de pelos bem macios, né? Tipo uma trincha, só para limpar o papel. Eu gosto muito de usar limpa-tipos, porque às vezes eu faço um traço a lápis, né? E nesse caso, eu gosto de usar o lápis da Koh-i-Noor, eu uso o 2B. Né? E quando você faz um traço assim bem suavezinho, mas depois você quer limpar, o limpa-tipos ele é muito útil, porque ele realmente ajuda a limpar, né? A apagar as marcas no papel sem danificar o papel. Naturalmente você não precisa ter uma caixinha cheia de coisa, mas eu tenho aqui e tem outras coisas, tenho canetas, né, que eu uso para fazer alguns detalhes nas colagens, um compasso, se eu quiser marcar fazer um corte circular, outros tipos de estiletes como esse triangular. Enfim, tem várias coisinhas aqui. Ah, uma coisa que eu também recomendo você ter é um lápis branco para riscar os papéis quando eles são coloridos. Tudo isso é muito útil. Uma outra coisa que eu nunca deixo faltar quando eu vou fazer colagem é um pedacinho de TNT, esse tecido não tecido, porque é ele que eu uso para proteger os papéis na hora de passar as espátulas, tá? Para não riscar o papel, não deixar marca. Então ele é super importante. E como eu prezo muito pela limpeza dos trabalhos, né? Quando a gente vai trabalhar em papel, pessoal, o papel tem que ficar bonito, né? Tem que ficar limpo, tem que estar tudo certinho, sem sujeira, sem marca de dedo. Então eu sempre tenho um paninho desses, né? Que é paninho tipo de cozinha, que eu deixo ali úmido e uso o tempo todo para limpar minhas mãos, tá? Então isso é muito útil também. Outra coisa que vocês vão precisar, revista, tá? Uma revista dessa de papel couché, aquele papel brilhante, pra gente passar a cola aqui em cima e não sujar a mesa, uma revista velha, tá? E uma base de corte. A base de corte é importante quando você vai trabalhar, sobretudo com estilete, né? Para você não riscar a mesa, não estragar, e também para cortar mais fácil, tá? Então esses são os materiais principais. Eu vou fazer aqui uma colagem, mas eu quero deixar uma dica importante para vocês. Eu uso muito papéis estampados e eu fiz recentemente, já até mostrei aqui para vocês em outros vídeos, uma série de papéis estampados com serigrafia. Nem todo mundo trabalha com serigrafia, eu sei, mas se você não pode, ou não faz, ou não quiser usar os papéis estampados em serigrafia, você pode comprar papel, esse tipo de papel escolar, color 7, color plus, que a gente encontra em inúmeras cores, né, um papel liso. Inclusive eles são vendidos assim em folhas tamanho A4. E aí você mesmo pode decorar esses papéis. Se você não faz a serigrafia como eu faço, você pode pintar à mão com carimbos, com stencil, com plástico, fazendo texturas com esponja, né? Ou com canetas. Quer dizer, existem muitas possibilidades para você decorar o papel e eu já dei algumas aulas aqui, tem alguns vídeos meus que eu mostro como fazer as estampas em papéis, tá? Então aproveita e fica de olho. Mas o que eu tenho usado muito são esses papéis, como eu falei, que são estampados em serigrafia. E por que é legal você trabalhar com papel estampado por você? Porque aí você vai fazer uma colagem, tá? E ela vai ficar completamente exclusiva, tá? Porque esse papel só você tem. É um papel que você estampou, é uma combinação de cores que você fez, que você criou. Agora eu vou dar uma limpada aqui na minha mesa, organizar o meu trabalho e vou mostrar para vocês uma colagem rapidinha.
Bom, eu vou mostrar agora a colagem e eu vou usar um papel mais grossinho, tá? Esse é um papel com uma certa textura, bem encorpado. Eu tenho esse papel em várias cores, tá? Então aqui o cinza e o azul. E eu vou usar também, para mostrar para vocês, vários pedacinhos de papel que eu já recortei e que eu guardo. Então toda vez que eu faço uma colagem, então por exemplo, eu vou recortar o palhacinho, ou até nesse caso aqui que é uma colagem que eu vou fazer no mesmo papel, né? Eu vou usar um papel igual a esse. Quando eu recorto essas formas, sobram pedaços, né, em volta, né? Então o nosso papel, o papel que a gente recorta vai ficando assim. Ele vai ficando com várias formas. Então eu guardo todas essas sobrinhas, todos esses retalhos, porque eles servem para fazer novas colagens. E eu justamente vou partir dessas sobras para fazer uma colagem nova. Eu vou fazer nesse papel azul aqui para variar. Então, o que eu faço? Eu dou uma olhada nesses meus pequenos recortes aqui e vejo se tem alguma coisa que pode servir. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar os papéis que tem alguma forma que eu acho interessante. E, enfim, eu vou criando, como aqui eu vou fazer uma forma abstrata, eu vou criando formas que eu acho que podem, né, conversar, que podem, enfim, dar um bom resultado. Isso não quer dizer que eu não vá recortar um papel novo, tá? Eu vou recortar se eu achar necessário. Mas primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma paleta de cores. Aqui, por exemplo, eu fiquei em tons de amarelo, eu fiquei com rosa e verde. Então eu posso dar uma pesquisada nos papéis e nos recortes que eu tenho com essas cores, que vai ser interessante. Esse aqui, por exemplo, eu quero aproveitar, mas ele tem essas pontas. Então o que eu faço? Eu vou recortar ele, agora sim, já ajustando ao projeto que eu vou fazer. Esse é um trabalho, só um exemplo, tá? É um trabalho bem aleatório. Claro que você pode fazer um desenho, um esboço, recortar as partes direitinho, tá? Eu só vou trabalhar aqui com o que eu já tenho para mostrar para vocês como pode funcionar, tá? Então aqui, ó, eu já escolhi mais ou menos uma composição. Vou procurar aqui na minha bandejinha mais algum papel nessas cores. Se eu não encontrar, aí sim eu vou buscar aqui na minha pilha de papéis, tá? Mas vamos começar. Eu normalmente faço isso. Eu começo com algumas partes e vou depois procurando outras para se adequarem. Agora sim eu vou pegar a minha revista e a cola bastão. Como eu falei para vocês, essa cola aqui, ela é bem suave, bem macia, eu gostei bastante de trabalhar com ela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colar a primeira parte, né? A parte que fica mais para baixo. Então eu ponho numa página da revista e eu passo a cola de bastão assim, ó, em toda a área do papel. Opa, grudou. E aí eu passo em cima dessa revista para não sujar a mesa, tá? Bom, fiz isso, venho aqui, aí sim eu vou usar o TNT e nessa hora eu uso o paninho úmido também, porque minha mão sujou um pouquinho de cola, eu já limpo aqui. E com a espátula eu faço esse movimento, ó, deixa eu levar mais pra cá para vocês verem melhor, tá? Eu tô alisando a superfície do papel que eu colei, tá? Muito bem. E vou fazer o mesmo com todas as outras partes.
E olha só como ficou a minha colagem. É uma construção arquitetônica, né? Eu vejo aí uma paisagem de uma rua, uma casa, quem sabe aí uma quadra, né? Gostei. Então vejam, eu mostrei como eu faço rapidamente uma colagem usando não só apenas os papéis já recortados, mas buscando nessas formas que a gente já usou, já recortou, formas interessantes também que podem criar um novo trabalho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Aqui uma mistura de dicas do ateliê, né, e um pouquinho de informações sobre trabalhos em papel. Se você já acompanha o meu canal, você sabe que toda semana tem um vídeo novo por aqui, então fique de olho para você não perder nenhuma novidade. E se você já ainda não é inscrita ou inscrito, aproveite, aciona o sininho aí, você vai ser avisada ou avisado sempre que tiver novidade aqui. Deixe seu comentário, deixe seu like também e eu espero vocês na próxima semana. Obrigada por me acompanhar aqui no Cores da Cris e até lá!